Pop Station. Oferecimento Fly Tour. Eu amo viajar. Porto Seguro. Conrad, Punta del Este, Resort e Cassino. Faculdade Jaguariúna. Eurobike Audi. Muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um Pop Station entrando no ar aqui pela Band, num oferecimento de Fly Tour Viagens. Eu amo viajar, tenho certeza que você também ama, e nós estamos nesse exato momento dentro do Pop Station trabalhando alguns destinos, ou seja, a cada sábado você pode conhecer um lugar novo do mundo. Estamos com Itália, temos Mendoza na Argentina, Equador e também Serra Gaúcha, tudo ao mesmo tempo. Nós, como eu venho falando nos últimos programas, rodamos a nossa roleta russa e hoje vamos visitar a bela Assis, na Itália. Fica na região da Úmbria, uma das regiões mais bonitas do país, e eu sou simplesmente apaixonado, diria mais, alucinado por Assis, porque eu adoro São Francisco, adoro a história desse grande homem, adoro a história de Santa Clara, e é sobre esse universo, sobre essa atmosfera que nós vamos conversar agora com Luiz Carlos Charfolé, o guia Fly Tour Viagens, que vai nos ajudar a entender tudo isso e mais um pouco. Vamos lá, vamos para Assis. Pop Station. Oferecimento Starbucks. Revista Travel 3. Muito bem-vindos a Assis, essa cidade que eu amo, sou fascinado, e Luiz Carlos Ramas, nosso guia, a Mapa Plus, receptivo oficial da Fly Tour Viagens aqui na Europa também. Sem dúvida. A gente está aqui brincando, Luiz, que talvez a gente, se você acredita em reencarnação, como nós acreditamos, talvez a gente está se reencontrando depois de quantos anos depois? 8 séculos. 8 séculos depois. A gente vibra com tudo isso e os sinos já estão abençoando a gente. Temos aqui atrás a Basílica de São Francisco. E aí, gente, falar de São Francisco, de Santa Clara, é falar da primeira ordem que realmente a Igreja Católica é a primeira, uma das primeiras? É a primeira ordem que a Igreja Católica aceita. Aceita. São Francisco fez na verdade, fez uma força muito grande para que o Papa naquela época aceitasse. O fato é que nem sempre ele foi santo, ele começa a sua vida como um garoto boêmio, festeiro, família rica, e de repente tudo muda. Muda de repente no momento que ele tem que fazer o serviço militar, como qualquer outro garoto de 18 anos. E ele encontra, quando está fazendo o serviço militar, o Federico I, o imperador que queria lutar contra aqueles que tinham roubado a coroa da Imperatriz Constança, a coroa da Úmbria, e convence ele para ir para uma cidade chamada Spoleto. Foi lá que cai, fica doente, fica muito doente, quase morre, e recebe a chamada de Deus, que pede para ele não ir para a guerra e voltar para Assis, que tem um trabalho para fazer. Tá. Esse sonho diz que ele deveria vir para Assis e reconstruir a sua casa. E essa primeira igreja que ele vai e reconstrói é São Damiano. Quando recebe a informação de reconstruir a casa é quando ele já volta a Assis. Ele volta depois dessa doença, desse sonho que ele tem, que indica, que pede para voltar para Assis. Ele já volta sem aquela alegria que ele tinha, já volta com uma tristeza na alma, e ele começa a se dedicar mais à oração, à plegária, a divulgar o Evangelho de Cristo. Mas quando realmente acontece que Deus volta a se comunicar com ele para pedir a reconstruir a casa, em São Damiano. Orando, estava rezando aos pés do Monte Subácio, onde hoje em dia é a igreja de São Damiano, e ele foi no momento que ele recebeu os estigmas. Ele viu descer do céu um serafim, um anjo com 7 asas de fogo ao redor do corpo, e ele descreve esse momento como a maior mistura de prazer e dor que jamais qualquer homem possa sentir.
E é aí que ele diz que ele tem a mensagem que ele recebe é reconstruir a casa mesmo. Nossa, gente, que coisa linda. Casa de Deus. Olha, para vocês entenderem, naquela época, lógico, um jovem bonito, rico, famoso na cidade, as mulheres, enfim, tudo. Tomar essa atitude realmente é algo que tem que ser um chamado interno muito forte. Muito forte também, porque ele tem um ato que eu acho que simboliza tudo isso de maneira muito intensa, que é quando ele se despoja da roupa do próprio corpo, na frente do bispo, né, da Úmbria, se desliga dos seus pais e aí ele se fica nu, e esse é o grande, talvez um marco nesse ponto e o que marca a história. Vamos falar um pouquinho desse momento? É verdade. E foi no momento embaixo, aí na igreja que hoje em dia é de Santa Maria dos Anjos, onde tem a porciúncula. Que ele se reúne, o bispo manda chamar, o bispo da Úmbria manda chamar o São Francisco e pedir explicações, né? Por que ele está fazendo isso. Então foi nesse momento que ele se despoja da túnica dele, entrega para o pai e na frente do bispo ele diz que até esse momento era considerado seu pai, porém a partir desse momento ele ia dedicar a sua vida para o único pai que restava para ele, que estava no céu. E esse fato, esse momento foi um momento muito especial e está muito bem definido num mosaico, dentro da basílica, que é quando o bispo fica de joelhos aos pés de São Francisco. Pop Station. Oferecimento. Galo Nero Restaurante. Casa de Maria Bistrô. Você está acompanhando junto comigo Assis na Itália. Gente, eu sou tão apaixonado pela cidade e por São Francisco que eu casei, né? Eu troquei minhas alianças com a minha esposa dentro da Porciúncula, que é a igrejinha que o São Francisco fez com as suas próprias mãos, onde toda a ordem dos franciscanos teve início. E agora, recentemente, tivemos até no Brasil a vinda do Papa, que escolheu o nome Francisco em homenagem a esse grande homem. Então, muito bacana a gente estar falando sobre Assis. Lembrando que você pode consumir os pacotes da Flytour no seu agente de viagem de preferência. Então, entre lá no portal flytourviagens.com.br, escolha o seu destino, veja o roteiro dia a dia, porém, na hora de efetivar a compra, sempre vai ser feita através do seu agente de viagens de preferência, ok? Bom, agora faz o seguinte, tem mais Assis, mas logo no segundo bloco do programa. Não sai daí não, volto já já.